Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para tentá-lo. Perguntaram: é permitido divorciar-se da própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles disseram: então, por que Moisés mandou dar a ela a carta de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio, não era assim. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão me ouvindo neste momento. Eu gostaria inicialmente de dizer para vocês que de vez em quando a leitura do Evangelho que eu faço não completa aquilo que é proposto inicialmente. Eu disse para vocês que a leitura do Evangelho seria capítulo 19, versículo 3 a 12. No entanto, a gente terminou a leitura do Evangelho no versículo 8. Isso pode e acontece de vez em quando, por necessidade de manter o essencial e não ficar pesado demais a própria leitura do Evangelho. Nós acabamos de ler hoje uma página do Evangelho de Mateus, onde alguns fariseus se aproximam de Jesus e perguntam: é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Por trás da pergunta está a discussão entre os fariseus sobre a interpretação do texto da lei do divórcio. Tanto Mateus como Marcos, os dois coincidem em dizer que a pergunta foi feita para tentar Jesus. Apesar de seguir com fidelidade o texto de Marcos, Mateus modifica o sentido da pergunta dos fariseus. Conforme Marcos, eles perguntam se o divórcio é lícito. Aqui em Mateus, eles não estão perguntando se o divórcio é lícito, mas sim se é permitido divorciar-se por qualquer motivo. Querem que Jesus tome posição na briga que havia entre eles. Jesus não entra no jogo dos fariseus, evita a discussão estéril sobre a interpretação da letra da lei. Ele vai mais fundo e aproveita a pergunta para ensinar os discípulos a buscar a vontade de Deus. Qual é o plano do Criador? O que Deus tinha em mente quando os criou homem e mulher? Essa é a pergunta fundamental. Deus os criou para os dois se ajudarem mutuamente a crescer e serem um só no amor. Mas a reciprocidade foi quebrada
e o homem começou a dominar a mulher. Jesus aqui retira o privilégio do homem sobre a mulher. De fato, os fariseus não se contentam com a resposta de Jesus. Insistem em discutir sobre a lei de Moisés. Era o costume deles. Assim se desviavam do objetivo de Deus e torciam a lei, colocando-a a serviço dos seus interesses egoístas. Jesus denuncia a dureza dos corações, que entorta a palavra de Deus em benefício próprio. Ele retira o privilégio do homem sobre a mulher. Jesus não faz uma crítica ao divórcio. Ele critica a dureza dos corações dos homens que não buscam discernir qual é a vontade de Deus, mas só pensam em preservar o domínio que tem sobre a mulher. Agora são os discípulos que fazem a pergunta. Não compreendem a resposta de Jesus e dizem: se a gente não pode dar uma carta de divórcio, é melhor não casar. Preferem não casar do que casar sem o privilégio de mandar na mulher. Aqui também, Jesus vai até o fundo da questão e discute o não casar. Há 3 casos em que ele permite uma pessoa não casar: impotência, castração e por causa do reino. Mas não casar só porque o homem se recusa a perder o domínio sobre a mulher, isto a nova lei do amor já não permite. Nesta resposta, Jesus relativiza o casamento como única possibilidade de realização humana. Algumas pessoas são chamadas a não casar por causa do reino. Mas é preciso entender bem isso. Jesus não está dizendo que deixar de casar é melhor que casar. O que está dizendo é que tanto o casamento como o celibato deve estar a serviço do reino e não a serviço de interesses egoístas. Nenhum dos dois pode ser motivo para manter o domínio machista do homem sobre a mulher. E essa é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.